A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que nós fazemos da Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Estamos começando mais um trimestre, o terceiro trimestre deste ano de 2024. Nós estamos ingressando aí no novo trimestre, trazendo aqui um outro assunto geral, de grande importância também para as nossas vidas. Nós temos aqui a nova revista, Lições para Adultos, está aqui a nossa revista, que traz como um assunto geral o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração é o sumário. Bom, vocês já viram aqui pela capa, que a capa está acompanhando rigorosamente a temática desse trimestre. Temos uma capa aqui com uma coroa, Uma coroa, um manto real, e lá no fundo um campo. E a coroa representa Esther, esta personagem extraordinária chamada Esther, que foi rainha do Império Persa. E o campo aqui de trigo representa a Ruth, que foi uma mulher vencedora, que superou muitas dificuldades e através da sua fidelidade, através da sua dedicação, ela alcançou uma grande vitória, alcançando aí uma família e, consequentemente, veio fazer parte também da árvore genealógica de Cristo. Foi uma das ascendentes da família de Cristo. Bom, temos aqui então, como vocês já perceberam, um trimestre onde nós vamos nos dedicar a estudar sobre 2 livros históricos da Bíblia. Que, por sinal, esses 2 livros têm uma coisa em comum. São livros que têm como título nomes de mulheres. Na verdade, esses livros contam a história de mulheres que foram extremamente importantes, foram muito importantes no desenrolar, na história do povo judaico, do povo judeu, e, por que não dizer, elas são importantíssimas também dentro do processo salvífico, porque tanto uma quanto outra contribuíram muito através da sua conduta, da sua maneira de viver, elas contribuíram muito para que o processo de salvação viesse culminar com o nascimento do Senhor Jesus, posteriormente a sua morte e ressurreição, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então, vamos lá, temos aqui uma revista que com certeza será muito especial para nós que estaremos estudando nesse trimestre. Saímos de um trimestre que estávamos estudando uma matéria mais doutrinária, Estávamos estudando um assunto mais doutrinário, e agora nós vamos virar um pouco a chave, porque nós vamos entrar num assunto diferente, porque vamos estudar livros históricos. E, evidentemente, que a metodologia, a abordagem que a gente vai ter em relação a esse assunto muda um pouquinho, a metodologia que a gente vai utilizar para a aplicação do assunto nas nossas vidas muda um pouquinho, porque nós já agora vamos estudar livros que têm características bem diferentes daqueles que a gente estava utilizando no trimestre passado para a aplicação do ensino doutrinário nas nossas vidas. Bom, gente, a nossa primeira lição, que vai ser estudada nesse dia 7 de julho de 2024, traz como título 2 importantes mulheres na história de um povo. Está aqui, o título da lição fala sobre 2 importantes mulheres na história de um povo. Evidentemente que o povo que está se referindo aqui, a princípio, é o povo de Israel, o povo judeu, mais especificamente o povo judeu, mas, como eu já falei para vocês, a história dessas 2 mulheres, o desenrolar
o desfecho da história dessas duas mulheres, elas são importantes, todas as duas histórias são muito importantes para que nós possamos entender, para que nós venhamos compreender como o processo de salvação foi desenrolado, né? Como teve andamento e como nós vamos aprender nesses livros aqui, como foi importante o papel dessas mulheres para o desenrolar do plano de salvação que Deus trouxe para toda a humanidade. Essas mulheres contribuíram e muito. Essas mulheres foram instrumentos de Deus para o processo de salvação. Meus irmãos, a Bíblia é um livro que valoriza a mulher. Ainda que nós vivamos hoje numa época onde muitos insistem, muitas vezes, em nos acusar nós cristãos de sermos, muitas vezes, machistas. Muitas vezes as pessoas dizem que a Bíblia é um livro machista, que a Bíblia é um livro que menospreza a mulher. Isso não é verdade. Nós temos, claro, por conta de toda uma tradição cultural que envolveu as nações no passado, o povo de Israel mesmo, nós encontramos muitas vezes o próprio povo de Israel em alguns momentos não tratando a mulher como ela deve ser tratada, mas isso por conta da tradição, da cultura. Biblicamente falando, a mulher, ela sempre foi valorizada por Deus, a mulher sempre foi um instrumento valioso por Deus. A mulher é criatura divina como o homem é, né? A mulher e o homem, eles se complementam, né? Agora, o que acontece é que a Bíblia, ela deixa muito clara a posição da mulher, né? A sua posição na sociedade, a sua posição dentro da ordem familiar. A Bíblia deixa muito claro o posicionamento que a mulher deve ocupar e usa e capacita a mulher para que ela seja uma bênção dentro desse posicionamento estabelecido pelo próprio Deus. Assim como também o homem, ele recebeu de Deus funções, um posicionamento que ele deve ocupar, deve exercer, e, na verdade, quando o homem ele entende qual é o seu lugar dentro da estrutura familiar, dentro da estrutura da sociedade, quando a mulher entende qual é o seu devido lugar também, tudo flui muito bem. Porque, como eu já disse aqui no início, a mulher é o complemento do homem, assim como o homem também se complementa ou complementa a mulher, tá certo? A Bíblia não trata a mulher com desprezo. A Bíblia não menospreza a mulher. Deus não, de forma alguma, menospreza a mulher. Pelo contrário, nós vamos encontrar muitos registros bíblicos onde Deus usou a mulher de uma forma muito especial, onde a mulher foi instrumento de Deus para salvar nações. A mulher foi instrumento de Deus para salvar o seu próprio povo, muitas vezes. A mulher foi um instrumento de Deus para contribuir, cooperar dentro do plano salvífico. Então nós temos várias mulheres na história bíblica que foram importantíssimas, tiveram o seu valor reconhecido, ainda que algumas, dentro da narrativa bíblica, não tenha tanta visibilidade, mas, de alguma forma, a sua importância fica registrada ali na função que ela ocupou. Nós temos mulheres que são anônimas na história da humanidade, não tem muita projeção, mas, de forma alguma, elas são menos importantes. Por exemplo, a mulher de Noé, que a Bíblia não faz muita citação sobre ela, mas claro que Noé precisou e muito daquela mulher ao lado para que ele pudesse desempenhar o seu papel, né? E tantas outras mulheres
que não tiveram o seu nome tão badalado na história, mas isso não significa que elas não foram essenciais e importantes. E temos outras que tiveram uma projeção maior, né? Nós temos Débora, que foi uma grande juíza, né? Nós temos aí Sara, Rebeca, Raquel, que foram mulheres importantíssimas dentro do processo das promessas, né, que Deus fazia aos patriarcas. Nós temos mulheres que foram extraordinárias na história, mulheres que foram importantíssimas. O que dizer de Maria, né, a mãe de Jesus? Que dizer desta mulher que foi agraciada com esta condição de ser a mãe daquele que seria o Salvador da humanidade, nasceu como homem para ser o Salvador da humanidade. Então, nós temos, sim, registros bíblicos que valorizam muitas mulheres, que dão o devido valor a essas mulheres que trabalharam, que contribuíram, que se posicionaram fazendo a vontade de Deus. No caso desse trimestre aqui, nós vamos falar de duas delas, duas mulheres, que foram muito importantes, muito importantes. Nós vamos falar sobre Ruth e vamos falar sobre Esther. Nós vamos estudar esses dois livros, o livro de Ruth e o livro de Esther. Eu quero dar aqui uma sugestão para os professores de escola dominical. Recomendo a vocês que vocês leiam esses livros por completo. Leia ele todo, para que você, no início desse trimestre, tenha uma noção boa sobre esses livros. O livro de Ruth são apenas 4 capítulos, o livro de Esther são apenas 10. Você lê isso com facilidade. Seria muito bom que vocês que vão dar aula, são professores, seria muito bom que vocês lessem, relessem quantas vezes pudessem esses dois livros, para que vocês se familiarizem com o assunto, para que vocês venham se familiarizar com o texto, para que vocês venham entender melhor o texto, se aprofundar. O fato de vocês lerem e relerem o texto, os textos, vão fazer com que vocês tenham mais intimidade, tenham um conhecimento mais profundo, vocês vão se familiarizar com esses textos e vai trazer segurança a vocês para que vocês possam estudar esse assunto e transmitir também o conhecimento. Então, eu recomendo a vocês, professores, leia todo o livro de Ruth, apenas 4 capítulos. Leia todo o livro de Esther, são 10 capítulos. Vocês vão ter uma visão panorâmica dos livros. Vocês vão entender o contexto, vocês vão entender o início, meio e o fim de cada um desses livros. Vocês vão conseguir compreender nesta leitura panorâmica, vocês vão conseguir ter uma noção geral desses livros. Então é muito importante para vocês que vão ensinar sobre esses livros durante todo esse trimestre, que vocês façam essa leitura geral. Uma outra coisa que eu recomendo a vocês: procure estudar cada lição de uma forma bem analítica, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Bem minuciosa, procure dissecar bem os textos. Por quê? No trimestre passado, a gente estava estudando textos doutrinários. Agora nós vamos estudar livros históricos. São livros históricos. Então, não é tão fácil você extrair aplicações para os nossos dias. Porque quando você estuda um livro histórico, o primeiro objetivo é você entender a historicidade do livro, o porquê que ele foi escrito, para quem, em que circunstâncias, né? O porquê que o autor escreveu aquilo ali, os personagens. A gente vai compreender o texto histórico dentro daquele tempo em que ele foi escrito. E para você trazer aplicação, para você trazer um ensinamento para os nossos dias, não é tão fácil como eu julgo ser mais fácil num texto doutrinário. Nesse caso aqui, você tem que conhecer bem a história para você fazer uma aplicação para os nossos dias. Trazer
uma lição para os nossos dias. E aí, por que eu estou recomendando vocês já fazerem um estudo bem minucioso e bem pontual sobre cada lição? Então, por exemplo, nós vamos estudar a lição 1 agora. O tema da lição, o título da lição é Duas Importantes Mulheres na História de um Povo. Então, eu preciso me prender a esse título da lição. Eu preciso me prender a esse título. Porque se eu não fizer isso, eu corro o risco de ser repetitivo. Eu vou ficar repetindo em várias lições, lá na frente, as mesmas coisas que eu já estou dizendo na primeira. Então, por isso que é importante que cada lição que você vai estudar nesse trimestre, você faça uma busca minuciosa, bem analítica do texto, procure dissecar bem para que você possa extrair lições e aplicar em cada lição. E aí você não vai correr o risco de ficar repetindo as mesmas coisas nas próximas lições. É uma ideia que eu dou para vocês. E uma outra coisa aqui para finalizar, uma outra sugestão que eu dou para vocês aqui nesta lição, nestas lições, né, nesse trimestre, nunca se esqueça que você está agora estudando um texto histórico. Nunca se esqueça que você está estudando livros históricos. Isso significa que você precisa ter, dentro desse conhecimento de contexto, você precisa ter um bom conhecimento histórico sobre esses livros que você está estudando agora. Deu para compreender, gente? Eu espero que essas sugestões aí ajude vocês a desenvolver o assunto. Bom, vamos lá. Duas importantes mulheres na história de um povo. Vocês já sabem que estamos falando de Ruth e Esther. Essa lição de hoje é uma introdução. É uma lição introdutória. Nós não vamos se aprofundar nos assuntos. Nós vamos estudar hoje de uma forma panorâmica. O textuário diz: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remedor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 14. Depois nós vamos falar sobre esse texto. Verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Eu já falei aqui, né? Muitas mulheres tiveram o seu valor, foram importantíssimas, né? Eu falei aqui sobre a esposa de Noé, eu falei sobre as esposas de Abraão, Isaac e Jacó, né? Citei aqui, e tem muitas outras mulheres que foram importantíssimas dentro desse processo, né? E foram instrumentos de Deus, foram usadas por Deus, foram capacitadas por Deus para servir a humanidade, né? Com o seu testemunho. O seu testemunho foi útil, serviu, e a sua postura, conduta acabou sendo usada por Deus, né, para que pudessem abençoar a humanidade. Então nós temos aí no caso de Ruth, que está relatado aqui na leitura bíblica em classe, né, parte da sua história, Ruth capítulo 4, versículo 13 até o 22, temos na leitura em classe também Esther capítulo 7, versículo 1 até o 7. Ruth capítulo 4, versículo 13 até o 22, nos traz aqui um relato que é o ápice, né, o ponto mais alto do livro de Ruth. Então nós temos aqui o texto que diz assim, ó: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed.
e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. O que nós temos aqui? No capítulo 4 do livro de Ruth, versículo 13 até o 22, nós temos o final feliz que Noemi teve, que Ruth teve, né, com o casamento de Ruth com Boaz. Né? O capítulo 4 de Ruth traz um final feliz que só foi possível por causa da obediência, do amor que Ruth teve para com a sua sogra, a Noemi. É uma história muito interessante, que vocês precisam ler toda no livro de Ruth, né, porque Ruth é uma personagem estrangeira, ela é descendente de Moabe, descendente dos Moabitas. Se fosse levar em conta as regras que existiam na própria lei, a Ruth jamais poderia ingressar, jamais poderia ser alguém, né, que fizesse parte do reino do povo de Israel. Ela era estrangeira, de um povo hostil, um povo que não era simpático ao povo de Israel. No entanto, a Ruth era diferenciada. Né? Nós temos aí no relato no livro de Ruth que Noemi era casada com Elimeleque, e eles tinham 2 filhos, né? Malom e Quilion, e aí Elimeleque, por causa da fome que estava acontecendo ali nas suas terras, em Efraim, em Belém, ele resolveu ir buscar sobrevivência nas terras de Moabe. Chegando lá, Elimeleque veio a falecer, os seus filhos, Malom e Quilion, se casam com 2 mulheres moabitas, né? Fica Noemi com seus 2 filhos, e esses 2 filhos adquiriram mulheres moabitas para se casarem. Malom se casou com Ruth, Quilion se casou com Ofa. Mas depois de alguns anos, cerca de 10 anos, esses 2 rapazes morrem e fica Noemi já numa idade avançada com as suas 2 noras ali perdidas nas terras de Moabe. Noemi toma conhecimento de que na sua terra de origem, em Israel, em Belém, o povo voltou a ter comida, né? Voltou a ter como plantar e a colher, né? Estavam superando a fome. Então Noemi resolve voltar para sua terra. Mas o que fazer com as suas 2 noras? Elas eram estrangeiras, elas não eram de Israel. Noemi não tinha mais expectativas de filhos, era uma mulher avançada, agora viúva, ela não tinha mais o que oferecer às suas 2 noras. Então ela propôs às noras que elas voltassem para a casa dos seus pais, elas estavam na terra delas, que eram as terras de Moabe, voltassem para os seus pais e cuidassem da vida delas. A Bíblia diz que Orfa beijou a Noemi e foi embora. Mas Ruth abraçou a Noemi e disse: não te largo. E Noemi falou com ela: não, minha filha, fica aqui, eu não tenho mais o que fazer por você, não tenho filhos para te dar, a viagem é longa, é perigosa, nem sei se chego em casa, você fica aqui. E ela falou: não, teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus, onde tu fores irei eu não te largo. E aí Noemi acabou, né, depois de muita insistência de Ruth, ela acabou aceitando a companhia de Ruth e voltou para suas terras. Quando volta para suas terras, a Ruth vai buscar um campo para colher algumas espigas, alguma coisa para matar a fome da sua sogra e dela também. E calhou de Ruth cair num território, na plantação que pertencia a Boaz. Boaz olhou a Ruth, chamou a atenção de Boaz, a Ruth, e quando ele procurou saber quem era a menina, ele descobriu que Ruth era a nora de Noemi, que era sua parente. E aí a história ela é maravilhosa. Boaz resolve deixar Ruth pegar das melhores espigas, porque até então Ruth podia colher nos campos de Boaz, mas até então ela ia fazer o que dizia a lei. Ela ia colher o que restasse.
o que sobrasse. Mas agora Boaz manda ela pegar do melhor, das primícias. E aí ela volta para casa, Ruth, feliz da vida, com molhos, né, de muito trigo, talvez, né, muita colheita que ela fez. E aí quando ela chega em casa e mostra para Noemi, Noemi pergunta, escuta, mas onde é que você trabalhou? Quem te deu essa oportunidade de você colher do melhor da terra? E aí Ruth falou, não, eu colhi nas terras de Boaz. E Noemi falou, esse homem é meu parente, esse homem é meu remidor. Porque na lei de Israel, quando um homem falecia, morria, o irmão, era a lei do levirato, o irmão deveria comprar todas as terras do falecido e se casava com a cunhada que agora estava viúva, para ter filhos com ela, e o filho que nascesse iria ser herdeiro de todas as terras do pai falecido. Vocês entenderam o negócio, como funciona? Era a lei do levirato. Quando não tinha um irmão para fazer esse trabalho de levirato ou remidor, para ser o remidor, um parente mais próximo. Boaz não era irmão de Noemi, não era cunhado de Noemi, mas Boaz era um parente próximo. Então, o que acontece? Noemi, ao entender que havia uma possibilidade ali de ela alcançar o resgate através de Boaz, mas aí, no caso, a oferta seria a Ruth, porque Ruth era jovem, Noemi não tinha mais como dar filhos, mas Ruth já era jovem, como Ruth se casou com o filho de Noemi, então Ruth automaticamente estava fazendo parte da família. Então Noemi começa agora a preparar Ruth para que Ruth se apresentasse a Boaz e viesse a pedi-lo, né, para que ele a remisse, no caso, viesse resgatá-la. E aí, Ruth, orientada por Noemi, uma certa feita foi até a eira onde estava ali Boaz trabalhando, e ela esperou que Boaz, depois de tanto trabalhar, comesse e viesse a beber e tal, e ele já estava cansado, e foi deitar na eira, e quando Boaz estava ali num sono profundo, Ruth chegou, se deitou aos pés de Boaz e ficou aguardando o melhor momento para fazer o pedido de remissão por parte de Boaz. Quando Boaz acordou e viu que tinha ali uma moça aos seus pés, a moça se apresenta, fala, eu sou Ruth, eu sou a nora de Noemi, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha nos remir, porque o Senhor é o parente mais próximo. E Boaz fala, olha, eu sou parente, mas tem alguém que está na minha frente, que é mais próximo do que eu. Nós vamos até a ele, caso ele não queira te remir, eu vou assumir você e a Noemi também. E assim, eu estou resumindo a história, né? Assim vem o desfecho do capítulo 4 de Ruth, que é quando Boaz chama esse tal remidor na praça e diante das testemunhas fala sobre a necessidade de se remir a Noemi, né? E aí o cidadão até se propôs a aceitar Noemi, mas quando Boaz falou que tinha que também assumir a Ruth, e aí teria que ter um filho com Ruth, e esse filho iria ser o herdeiro de todas as terras de Noemi que Noemi havia perdido, aí o cidadão falou que não tinha condições de assumir Noemi, não tinha condições de assumir Noemi nem Ruth, nesse caso. A questão toda foi Ruth. Então ele disse, eu não tenho condições de assumir a menina, porque senão eu vou ter problemas com a minha herança. E aí o rapaz, esse tal primeiro parente, ele abre o caminho para que Boaz
assuma Ruth e Noemi. E nesse caso ele vem a se casar com Ruth e se torna o remidor de Ruth e Noemi. Ele tem um filho com Ruth e esse filho passa a se chamar aqui, conforme nós temos no texto, Obed, o nome dele. Ele passa a ser aqui muito importante. Obed, ele se torna muito importante dentro da genealogia de Cristo, porque ele é o pai de Jessé, que por sua vez gerou Davi. E Jesus veio dessa linhagem, Jesus veio dessa árvore genealógica. Enfim, Ruth, uma mulher moabita, estrangeira, de um povo hostil, mas que por causa da sua obediência, por causa do seu amor, da sua amizade, da sua fidelidade, do seu comprometimento com Noemi, acabou sendo honrada, fazendo parte da árvore genealógica do Senhor Jesus. Tá certo? Em suma, ela se tornou uma das avós do Senhor Jesus enquanto homem. Deu para vocês compreenderem? Então, gente, o livro de Ruth é uma história linda, maravilhosa, uma história de superação, uma história onde Deus, ele honra uma menina chamada Ruth, estrangeira, por causa da sua fidelidade, por causa da sua amizade, por causa da sua obediência, tá certo? E do outro lado aqui da leitura em classe, Esther capítulo 7, versículo 1 até o 7, nós temos aqui um texto muito importante, que também é o ápice da história de Esther. Então nós temos aqui o texto que diz assim: vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther: no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? Esse te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me-á minha vida como minha petição, e o meu povo com o meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem e o opressor, e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Então nós temos aqui o ápice também da história no livro de Esther, onde Esther revelou para o rei toda a trama criada por Amã para matar o povo judeu. E ele fez isso, Amã fez isso, porque ele tinha um ódio mortal de Mardoqueu e não se contentou em tentar matar a Mardoqueu, mas todo o povo da qual Mardoqueu fazia parte. O que Amã não sabia, não imaginava que a rainha fazia parte desse povo de Mardoqueu. Na verdade, Amã nem sabia que Mardoqueu e Esther tinham um grau de parentesco, né? Porque Mardoqueu era primo de Esther. Então, ele não tinha noção disso. Ele orquestrou toda aquela trama para matar Mardoqueu e todo o seu povo, sem se dar conta que a rainha era também desse povo. E aí, como nós lemos aqui, nessa passagem bíblica, Esther revela para o rei toda a trama, toda a enganação que Amã fez para levar o povo judeu à destruição. E, inclusive, o próprio rei se sentiu enganado, porque em nenhum momento o rei sabia, né, percebeu que aquilo que Amã estava desejando fazer era destruir o povo da sua própria rainha. Consequentemente, Esther, sendo mais uma judia, teria que ser morta também naquele processo criado por Amã. Bom, mas eu não vou me ater a esse texto aqui, porque
Nós vamos estudar muito sobre Esther mais à frente. Na verdade, nós temos mais lições sobre o livro de Esther do que sobre o livro de Ruth. Então, nós vamos detalhar isso mais à frente, tá bom, gente? Bom, eu já entrei aqui comentando sobre a lição, né? Mas eu quero só pontuar para vocês aqui que o comentarista dessas lições desse terceiro trimestre é o pastor Silas Queiroz, membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral do município de Ji-Paraná, lá em Rondônia. Então, nós temos aqui um pastor que tem uma boa bagagem doutrinária, teológica, estamos muito bem amparados de comentarista para esse trimestre, tá bom? Os objetivos da lição de hoje é apresentar o perfil de Ruth, a Moabita, já falei bastante sobre ela, traçar o perfil de Esther, a judia que ascendeu ao posto de rainha, e refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Bom, nós temos aqui no nosso comentário, né, o comentarista colocou na introdução aqui, algumas coisas interessantes sobre os dois livros que vamos estudar nesse trimestre. Ele diz aqui, ó, Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres, registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízos, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda história, no caso o livro de Esther, acontece na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre os anos 483 a 473 a.C. Ruth e Esther viveram em circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressam as mesmas virtudes espirituais e morais. Fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus, disposição de servir. Tudo isso nós vamos encontrar tanto em Ruth quanto em Esther. O primeiro tópico da lição tem o seguinte título: Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Por que Ruth é importante, né, dentro da linhagem aqui? Já falamos sobre essa questão. Expliquei, inclusive, para vocês que Ruth era moabita, né, estrangeira, mas ao se casar com Malom e se tornando assim nora de Noemi, ela passa a fazer parte da família belemita, né, e acaba se tornando uma mulher referência na história do povo de Israel. Bom, eu não vou me aprofundar a falar mais sobre a lei do levirato, gente, a lei do remidor, porque nós vamos ter uma lição específica para falar sobre isso lá na frente, tá bom? Segundo tópico da lição, nós temos aqui Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Aí nós temos primeiro subtópico de Belém para Suzã. Suzã era a capital do Império Persa, que tinha como rei, naquele período, o rei Assuero, né? O rei Assuero, que resolveu promover uma grande festa no seu reino, com muita bebida, um evento extraordinário, grandioso, convidou todos os seus líderes, governantes de todo o império para fazer parte da festa, e quando o rei já estava mais para lá do que para cá, bem alegre com tanto vinho que já havia bebido, ele resolve chamar a sua rainha Vasti para apresentar para todos os seus súditos. E a rainha, certamente percebendo que o ambiente não estava muito propício, ela evitou atender o pedido do rei. E isso foi terrível, né? Porque ao rejeitar atender o pedido do rei, a rainha Vasti acabou comprometendo o respeito, né, em relação ao rei. E aí o rei não teve outra saída, aconselhado pelos seus súditos, resolveu tirar a condição de rainha da Vasti, né? Vasti perdeu a sua condição de rainha, justamente para que a preocupação do rei era que não permitisse que as mulheres, seguindo o exemplo da rainha Vasti, viessem a desrespeitar os seus maridos, os governantes, né, das províncias, das 120 províncias que faziam parte do Império Persa.
Então, no caso, o que aconteceu com a rainha Vashti foi para servir de